O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, está começando o programa Mídia e Política, um debate sobre a relação entre a comunicação e a política aqui na UFPR TV. Eu sou Mário Message Júnior, professor da UFPR e jornalista, e semanalmente estou aqui com os convidados debatendo um tema que relaciona a mídia e a política. Hoje o nosso tema é o presidente norte-americano Donald Trump. Trump é o 45º presidente americano. Foi eleito com 2,8 milhões de votos, a menos que a sua concorrente Hillary Clinton. Ganhou porque, nos Estados Unidos, prevalece a regra do colégio eleitoral. O presidente é eleito indiretamente por delegados escolhidos nos estados americanos. Trump tem uma carreira de empresário muito bem sucedido, é rico, tem mais de 3 bilhões de dólares na sua conta. Também é um sujeito extremamente midiático, foi apresentador por 10 anos do programa O Aprendiz, na rede NBC. Era um azarão, nunca tinha concorrido a nenhum cargo político. Enfrentou resistências dentro do próprio Partido Republicano, mas foi escolhido como candidato e, surpreendentemente, contra todos os prognósticos, acabou vencendo a favorita Hillary Clinton. Espalhou muitas polêmicas pelas redes sociais, disse muitas frases que foram criticadas pelos seus opositores, defendidas pelos seus militantes. Mas, ao fim, esta estratégia acabou levando Trump à presidência da República. Para falar comigo hoje sobre esse tema, eu tenho aqui no estúdio a publicitária Suelen Mota, que também é aluna do programa do mestrado em comunicação da UFPR. Suelen, muito obrigado pela sua participação, sua disposição de vir aqui gravar com a gente. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui hoje. Tá. E o professor Hertz Wendel Camargo, também professor de comunicação e professor do programa de pós-graduação em comunicação da UFPR. Hertz, muito obrigado pela sua participação aqui, sua estreia aqui na UFPR TV. Obrigado pelo convite, estamos aqui. Tá. Então, queria primeiro que a gente desse uma olhada nas enquetes respondidas pela população sobre o fenômeno, sobre Donald Trump. Se o senhor hoje fosse um norte-americano, o senhor votaria no Donald Trump? Não é de jeito nenhum. Não, por causa da ideologia dele. É radical demais. Não, não votaria. Eu acho ele uma pessoa muito radical. Em que aspecto a senhora acha radical? Global. Ele pensa só nos Estados Unidos. Os outros países, para eles, não existem. As ideias dele tá tudo fora do realismo de hoje em dia, então não tá com nada, eu não votaria nunca. De forma alguma, porque eu vejo nele um novo Hitler. Personalidade, perfil completamente dominador, né? Então a gente já tem problemas demais com isso aqui, então acho de forma alguma. Bem, é evidente que Donald Trump ganhou a presidência, mas ele também ganhou uma rejeição muito grande pela maneira como se comporta, pelos pontos de vista que defende, pelas frases que disse. Como que um sujeito como esse consegue construir a sua própria imagem e a ponto de convencer tanta gente a votar nele, Hertz? Bom, a gente tem que pensar no seguinte, Mário, quando nós pensamos na ideia de imagem, o que é imagem? Tecnicamente, a gente acha que sempre a imagem é a fotografia, é o vídeo, é o cinema, e a imagem ela é muito mais ampla do que isso. De uma forma bastante resumida, a imagem é a presença de uma ausência, mas essa ausência, a mídia, ela está o tempo todo presente, ela está o tempo todo ofertando imagens que não são, que são uma referência direta da realidade, mas elas não são reais, né? Elas são representações. Mas o tempo todo ela está presente. Então, essa ausência que a gente fala sobre a imagem, ela é uma ausência no sentido de que ela não tem uma
um contexto, um realismo, ela não tem uma tangibilidade concreta, mas ela está muito presente, ela influi. Então, como que uma coisa que não está presente no meu dia, no meu cotidiano, ela influi o meu comportamento, influi o meu modo de ver a realidade. Então, quando a gente fala de imagem midiática, de imagem de candidato, imagens de marcas, enfim, a gente está dizendo que essas imagens elas têm um poder de construção muito maior, muito mais amplo, porque ela atinge diretamente o imaginário. Então, quando ela trabalha com essa possibilidade que ela não é real, não é concreta, mas ela é totalmente abstrata, mas ela influi o comportamento das pessoas, então nós conseguimos, assim, abrir um campo onde a construção desse imaginário, ela é possibilitado essa manipulação desse imaginário. Você consegue mobilizar, mobilizar predisposições na cabeça exatamente, das pessoas. Porque você está lidando, exatamente, está lidando com expectativas, com valores culturais, você está lidando com valores subjetivos, subjetividades, identidades que estão sendo construídas. Então, Trump conseguiu falar muito a essas predisposições, a essas expectativas do seu eleitor. Exatamente. Então, quando você domina esse código que é a mídia, você está literalmente entrando no dia a dia das pessoas, porque a mídia ela pauta o dia a dia, a agenda das pessoas, ela ritualiza o dia a dia das pessoas, e quando ela ritualiza, ela dita o comportamento das pessoas, ela está sendo absorvido todos os tipos de mensagens, de concepções e de imagens, né? Então, não é só uma imagem técnica, é uma imagem que trabalha, que opera diretamente no imaginário do público. Você acha que ele fez uma caricatura dele mesmo, de propósito? Que ele acentuou certos traços para construir uma mensagem que fosse, goste ou não goste, mas era um retrato muito claro de quem era Donald Trump. Sim, os publicitários americanos eles são exímios consultores de imagem, né? Então, assim, todas as técnicas que você possa imaginar da área de psicologia, na área de neurociência, de neurolinguagem, é aplicada nas campanhas publicitárias americanas. Então, eles estão muito avançados nesse quesito. Então, você tem aí uma questão de um conhecimento técnico, conhecimento científico em torno de uma campanha de um personagem como o Trump, e claro que ele tem uma consciência do que é o papel dele, do que é o personagem dele, do que é a imagem dele, e ele vai se construindo e alimentando esse imaginário em torno desse objeto que é o Trump no público americano. E claro, a gente tem que também levar em consideração que de tempos em tempos as sociedades no mundo, elas clamam por algum tipo de personagem salvador. Então, eu acredito que seja o momento que a cultura americana está vivendo e que, de certa maneira, ele conseguiu fazer uma leitura dessa sociedade, desse momento da cultura americana, onde o americano precisava de alguma coisa, de algum tipo de elemento que alimentasse esse imaginário e trouxesse algum tipo de resposta. E claro que ele trabalha com a coisa tanto do ufanismo, né, do passado, de construir um futuro, né, de encaminhar a sociedade americana para frente. Mas sempre remetendo ao que foi os Estados Unidos. Sim, uma memória idílica, uma memória idealizada do passado. Exatamente. Então ele opera com essa questão do passado para se construir um futuro. Então, isso é um tipo de líder, é um tipo de arquétipo. Então, em certos momentos, o discurso dele beira a questão de um herói, de um salvador. Em outros momentos parece que é um guerreiro, que ele tem bastante energia para tocar, né, o projeto dele para frente. Então você tem N formas de construção dessa imagem e você tem onde cada construção, cada discurso, cada diálogo vai tocando, construindo um tijolo dessa imagem, que é justamente para um público que hoje a gente sabe que a cultura mundial é fragmentada. Você acha que a política mobiliza arquétipos que as pessoas, quer dizer, imagens prévias, retratos que as pessoas já estão esperando do que são as pessoas, do que são os líderes, do que são os políticos? Sim, os arquétipos, eles são imagens que já vêm construídas no imaginário do público, tá? O Jung, que era um psicólogo que trouxe essa teoria dos arquétipos, ele disse que o Freud dizia que a gente era uma página em branco e ia sendo desenhada durante a vida toda. O Jung não, a gente já nascia com uma predisposição, já nascia com não uma página em branco, mas uma página que já tinha alguns desenhos traçados. Esses desenhos traçados são os arquétipos. Então isso quer dizer que existe alguma predisposição do público, né, no inconsciente coletivo, né, na coletividade, existe uma predisposição a determinados formatos de narrativas, em torno do que é um herói, do que é um salvador, do que é um guerreiro, por exemplo. E o Trump ele conseguiu absorver, entender esse mecanismo
e trazer isso para todos os seus Que diálogos. arquétipo é o Trump, você imagina? Eu imagino que ele é o arquétipo daquele salvador que que tem um pé no passado e que ele vê os erros do passado para corrigir o futuro. E também ele tem alguns elementos desse salvador, desse guerreiro que vem para batalhar, literalmente ir para uma guerra. Ele está preparado para isso. Então ele é o guerreiro. E esse arquétipo do guerreiro, muita gente gosta, muita gente tem uma certa simpatia com isso. Então, coletivamente, é um tipo de arquétipo que dá muito certo. A publicidade faz muito essa mobilização de Faz, e imaginário? na verdade, quando a gente para buscar a parte de teoria de comunicação política, a gente estuda justamente a formação de alguns estereótipos, que entra bem nisso que o Hertz está falando, dos Que são arquétipos. muito funcionais na política. Exatamente. Então, os mais comuns que a gente vê são 4. São a figura do herói, ou seja, uma pessoa que vai ser o salvador da pátria, alguém que vai vir para solucionar todos os problemas daquela população. Uma pessoa que teria a figura de pai, e equivaleria também, aí, no caso, uma candidata mulher, a uma figura de mãe, que cuidaria da população mais por protegê-la, por zelar pelo bem-estar social e cuidar dela mais dessa forma, como uma paternidade, uma maternidade. Depois disso, a gente teria também a figura do líder charmoso, que seria a figura do rapaz mais intelectual, que resolveria as coisas sempre pautando os assuntos pelo lado da economia, do desenvolvimento e da moralidade, da ética também. E, por fim, a gente teria também, na verdade, a figura do que seria uma pessoa simples, que é o que a gente acaba vendo bastante na política, a exemplo das pessoas que a gente vê, às vezes, como candidatos que se referenciam ao fulano que é do bairro, ao fulano que é da farmácia, ou seja, ele se posiciona como um homem simples. O representante do homem Um simples. representante do homem simples, porque é como se essa simplicidade desse para ele o crédito de que, por ele ser simples, ele saberia resolver os problemas do dia a dia, porque ele sabe como é difícil conquistar as coisas e que tem que trabalhar. E aí, na verdade, quando a gente fala do Trump, eu não sei até se o Hertz concorda comigo, mas eu vejo no Trump uma figura um pouco diferente desses estereótipos. Eu vejo nele um pouco do salvador da pátria, do herói, mas, na verdade, eu vejo ele muito mais voltado para o que seria a figura do anti-herói, pelo menos durante o período de campanha eleitoral, porque ele é muito enfático nas coisas, ele se posiciona de uma forma que, às vezes, ele chega a insultar as pessoas. Nas redes sociais, por exemplo, a gente tem listas, tem estudos já baseados nas frases que ele falou contra jornalistas, contra outros políticos, contra outros países. Então, ele se posiciona muito assim, ele fala o que ele quer, ele insulta e não tem medo de insultar. E ele foge um pouco da figura do herói, que seria essa pessoa ética, moralista e que convenceria a população pelo que é correto e pela melhor forma possível. Mas, de qualquer forma, ele também não é o vilão. Então, por isso, para mim, ele se caracteriza muito como essa figura do anti-herói, que é, na verdade, o tipo de figura que a gente está vendo surgir na política em vários países do mundo, não só nos Estados Unidos. A Le Pen na França, muito a figura do anti-herói. Nesses estereótipos, quem que a gente, aqui no Brasil, que a gente poderia enquadrar, por exemplo, no líder charmoso, o Fernando Henrique, por exemplo? Eu acho que no líder charmoso, Collor se enquadra bem nisso. Na época dos Marajás, ele tinha Dória. até esse apelo, Dória também, com certeza. Como pai e mãe, Lula e Dilma, com toda certeza, eles têm esse apelo de cuidar da população, de serem maternais, O Bolsonaro paternais. explora a imagem do anti-herói também? Eu O acredito cara que fala o sim. que pensa como Trump? Eu acredito que sim. E para mim, é um novo estereótipo que está surgindo na política, porque até então, nos estudos, a gente tem basicamente a formação desses 4 estereótipos. Mas hoje em dia a gente está vendo o surgimento desse outro tipo de figura, que ele não é a pessoa mais ética e mais moral, não tem uma conduta esperada como que todo mundo quer, mas nem por isso também ele é visto como o vilão ou como uma pessoa ruim, ou nem por isso ele se descaracteriza enquanto político, ou seja, ele não está desligado das questões políticas, ele está preocupado, mas ele se manifesta de uma forma muito enfática às vezes, e se tiver que insultar ele insulta, e se tiver que ofender ele insulta. Mas aí ele explora a ideia de que ele é um cara sincero, que meio que ele difere do mundo político, porque o mundo político é o terreno da mentira. Exatamente. E isso a gente tem muito na política hoje em dia, né? Esse descolamento entre o que seria a figura política padrão, vamos dizer assim, ou seja, o político que segue lá um roteiro na hora de falar com seus eleitores, que segue um roteiro na hora de fazer seu programa partidário, seu programa político. E hoje a gente, na verdade, tem esse descolamento. A gente já não tem mais
com tanta frequência, ou seja, a gente não tem unicamente esse tipo de candidato. A gente já tem os outros candidatos que se posicionam justamente como não políticos, que daí é o caso do Trump. Ele não é da política, não tem uma carreira política e, na verdade, essa seria a solução dos problemas. Aí que entra um pouco a questão deles serem os salvadores da pátria. Esse é o tipo de imagem, na verdade, que eles acabam construindo, né, na cabeça das pessoas. Existe um diálogo aí. Rapidinho que a gente está no final do bloco. Tá. Pode falar, pode falar. Não, existe um diálogo também, só para complementar, um diálogo que a gente tem aí o consumo muito midiático de ficções, e aí existe um fascínio pelos anti-heróis e existe um fascínio pelos antagonistas, né? Porque o antagonista, o personagem mau de filmes, de novelas, de séries, ele é o cara que não tem lei, ele fala o que ele quer, ele fala a verdade na cara das pessoas, e muitas vezes, né, ele não tem moral, não tem família, não tem nada que segure. E muitas vezes as pessoas se projetam nesses personagens porque se sentem que são personagens que são livres de qualquer outra coisa. E que por ter essa liberdade, supostamente ele possa resolver mais as coisas, ele possa falar a verdade. E um outro agravante também que existe uma onda do politicamente correto, e quando você tem uma figura que foge do politicamente correto, vai na contramão, às vezes a pessoa também se sente oprimida por esse politicamente correto e tem uma figura que, olha, ele vai poder falar aquilo que eu estou querendo falar e não posso falar, eu preciso ter alguém que fale na cara das pessoas a verdade para as pessoas. E, de repente, ele incorpora esse personagem que é o momento que as pessoas estão vivendo e que vai na contramão mesmo da corrente. Ok. Muito obrigado. Eu tenho que encerrar esse bloco aqui. Vou agradecer a participação do Hertz, que no próximo bloco a gente vai estar aqui com o professor Elson Faxina. Mas a gente encerra aqui o primeiro bloco do programa Mídia e Política. Voltamos daqui a pouco para o segundo bloco, hoje falando sobre o presidente norte-americano Donald Trump. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Mídia e Política, hoje aqui no estúdio comigo para debater o presidente norte-americano Donald Trump, a publicitária Suelen Mota e o professor de comunicação Hertz Wendel Camargo. A gente estava falando sobre a construção, sobre o antagonista, sobre o sujeito que, de certa forma, ele liberta o seu representado porque ele diz aquilo que o representado gostaria de dizer, mas não pode dizer, por conta da ascensão do politicamente correto, dos discursos que são interditados. O Donald Trump soltou várias frases machistas ao longo da sua campanha, desde do caso, quando ele foi sexista, sobre que ele pegava as mulheres, ataques a Hillary e tal. A exploração, o Trump machista faz parte da construção deste anti-herói, deste anti-personagem, desse antagonista? Olha, Mário, acho que antes da gente pensar nessa construção de como se deu essa figura do anti-herói do Trump pela campanha dele, acho legal a gente só fazer uma contextualização em relação a todas as polêmicas que ele gerou durante a campanha. Então, em primeiro lugar, com certeza ele foi um dos candidatos políticos mais polêmicos do cenário político mundial dos últimos tempos. Acho que todo mundo concorda com isso. E quando a gente fala em polêmicos, na verdade, a gente está trazendo à tona uma série de conteúdos que ele optou por debater e colocar a opinião dele de uma forma bem aberta e bem direta, não só nos debates, mas também nas redes sociais, que também foram um elemento muito importante na campanha política dele. Então, em relação a essas polêmicas, que eu acho que, na verdade, essas polêmicas é o que transformaram ele nessa espécie de figura anti-herói, ou seja, a pessoa que fala o que vem na lata, o que fala o que tem na cabeça e não se preocupa tanto com a ética e a moral, ou seja, com o que as pessoas vão pensar. Então, a primeira polêmica que eu acho que ele começou a colocar na campanha dele foi justamente toda essa questão de misoginia e de racismo, onde, na verdade, a maioria dos argumentos dele, tanto nos debates quanto nas redes sociais, ele sempre qualificava muito a figura do homem, dignificava muito a figura do homem e desqualificava muito a figura da mulher. A gente vai perceber isso em vários momentos da campanha dele. Então,
principalmente nos momentos de debate entre ele e Hillary, onde, se você for retomar os debates, você vai ver que teve momentos em que ele chama ela abertamente de patética, chama ela de diabo, utiliza algumas palavras bem pejorativas para se referir a ela. E isso não só em função do atrito político ali do momento, ou seja, o debate político ele vai trazer mesmo alguma espécie de confronto entre as duas pessoas, porque se pressupõe que são ideias opostas e vai ter confronto, vai ter conflito. Mas ele se refere a ela de uma forma muito pejorativa e trazendo muito essa misoginia, ou seja, a questão do ódio contra a mulher, porque ele desqualifica muito ela em relação à capacidade dela de gerir o país e de fazer toda a gestão. Então, esse é um ponto bem importante da campanha dele. E tenta colar nela uma imagem de que ela não seria competente para isso por ser mulher. Por ser mulher, exatamente. E aí, junto com isso também, estourou muito forte a polêmica de que ele recebeu muitas críticas e recebeu muitas denúncias em relação a assédio sexual. Muitas mulheres nos Estados Unidos, depois que foi veiculado um vídeo onde ele estava dando uma entrevista em um trailer, se não me engano foi no ano de 2005, para uma repórter, e ele fala das mulheres de uma forma muito pejorativa, que ele consegue as coisas porque ele dá presentes ou porque ele faz alguns tipos de elogio, insinua a uma parte mais sexual em relação às mulheres. Muitas mulheres também decidiram ir a público e fazer denúncias contra assédio sexual, ou seja, denunciar ele. Então, essas duas coisas foram bastante polêmicas na campanha dele e com certeza contribuíram para essa figura de anti-herói. A pessoa que não é a mais correta possível, ou seja, ele não tem a conduta que a gente espera que o herói tenha, né? Mas ele, ao mesmo tempo, também defendia ainda a economia do país, ele tentava se sair de algumas outras formas, apesar de ele estar no meio de um caos ali, de várias polêmicas. Ele foi o herói do homem branco de classe média norte-americano. Exatamente, com certeza. Que se sente, inclusive, ameaçado pela ascensão das mulheres. Exatamente. E aí também entram outras polêmicas, como, por exemplo, a construção do muro entre as fronteiras de México e Estados Unidos. Que aí mobiliza o preconceito contra o estrangeiro. Exatamente. Aí ele já traz também questão de xenofobia, ele acabou colocando bastante, de uma forma bem enfática, a opinião dele em relação a imigrantes, a muçulmanos. Todas essas coisas polêmicas, na verdade, é que fizeram ele ser essa figura do anti-herói. E acabaram, na verdade, cativando algumas pessoas, justamente pelo fato dele falar coisas que às vezes as pessoas não falam, muitos assuntos às vezes são tabus na nossa sociedade, e ele foi essa pessoa que assumiu tudo que estava pensando, ele falava a opinião dele e defendia aquilo, e ao mesmo tempo, claro, também gerou muita polêmica e gerou algum tipo de espetacularização, que a gente chama, né, que é o culto à imagem. Então, os veículos de comunicação, eles acabaram também divulgando muito. Ele conseguia uma maior repercussão. Exatamente. Ele acabou tendo um alcance maior com isso, né? Eu vou pedir para a gente tocar a última resposta da população sobre o Trump, dessa vez um cidadão que explica por que ele votaria no Donald Trump, um brasileiro. Naturalmente, votaria no Donald Trump. Dá para soltar? Votaria no Donald Trump? Até 100 vezes, se ele fosse. Por quê? Porque ele está tomando as atitudes que precisa ser tomada. Porque o mundo não pode ficar à mercê desses vagabundos, desses bandidos sociais, esses assassinos. E ele, graças a Deus, que temos ele que está tomando as providências que se faz necessária. Bem melhor do que a política e a determinação de governo de água com açúcar do quê? Do Obama. Entendeu como é que é? Então, é o seguinte, ainda bem que nós temos aí alguém para estar tomando essa posição em favor do mundo. Essa idealização do poder, da ideia de que alguém que é muito poderoso e que tem capacidade de lutar por nós, contra aqueles que nós odiamos, isso é um instrumento tão poderoso assim na política? Move tanto a psicologia das pessoas? Então, a gente tem que ver, como a Suelen comentou, existe um efeito contrário, né? Então, quanto mais mal se fala de tal personagem, mais está dando um espaço para ele na mídia, né? Mais ele é assunto. E se a gente pensar
que dentro do politicamente correto, ele pode ser interpretado como uma opressão para uma série de públicos, de pessoas, de identidades, de formas de identidades que estão querendo falar, estão querendo expressar as suas ideologias e não podem, né? Se sentem, de certa forma, oprimidos. E, de repente, o personagem vai e fala aquilo que ele estava querendo falar. Então, ele se espelha nesse. Como nós vimos agora esse entrevistado, ele é um senhor, não quero generalizar, né? Mas é um senhor, ele é tradicional, então ele tem aí uma visão de mundo que tem assim, um apego ao passado. Né? Então, essa glamorização do passado. Né? Então, na verdade, o passado é morto. Mas tudo que é morto, a gente meio que glamoriza, né? Meio que acha que era melhor do que está vivo. A gente elogia o morto, seja a gente, sejam acontecimentos. Seja acontecimentos, ou seja, então tudo. Nós vamos chegar assim, em algum momento, a geração de agora vai chegar em algum momento no futuro e falar assim, olha, em 2017, a minha época era muito melhor, e estamos vivendo esse momento, mas alguém vai falar que em 2017 era muito melhor que daqui 50 anos, né? Então existe essa glamorização do passado, essa busca desse herói que busca na tradição, busca nas pessoas que são mais experientes, mais tradicionais, mais conservadoras, algum tipo de resposta. E a gente, querendo ou não, esse tipo de posicionamento, ele também encanta uma série de jovens hoje. Então nós temos uma parcela grande de jovens que querem e brigam, né, por esse tipo de comportamento, esse tipo de postura, e que vai votar nesses personagens. A gente tem um personagem aí que é o Bolsonaro, né, que assusta também, cada vez eu me assusto cada vez que eu vejo algum tipo de pesquisa que ele está em segundo. Eu me assusto toda vez que ele abre a boca. E toda vez que abre a boca, sempre. né? Mas o mais assustador é a pesquisa que tem gente que vota, né? Então, qual é o movimento, qual é o comportamento, o que está movendo essas pessoas a gostarem, a simpatizarem com determinados personagens, né? Com uma figura que encarna tanto a figura do mal, né? Do cara que não tem filtros e que diz o que pensa, mesmo que sejam coisas no limite do que é civilizado. Sim. E aí essa questão do civilizado, às vezes, como o entrevistado disse, essa coisa de mamão com açúcar, né, que foi Obama, o que ele está chamando? Essa coisa da política, né, da democracia, muita... Da cautela com o que vai dizer. Muita cautela com o que vai dizer, tentando agradar todo mundo. E aí, então tem muita gente que acha que essa metodologia, esse método não deu muito certo. Então temos que ser uma coisa mais radical. Então, e pode ser uma experimentação também. Tá? Então a gente está aí, estamos observando e vamos ver o resultado que vai dar. Agora, existe sim um reflexo no psicológico muito grande. Então é um momento que o mundo está passando, e não é só no Brasil, não é só nos Estados Unidos. Né? Então, o mundo está passando por um momento que cada vez mais essas figuras mais radicais estão tomando o poder e muita gente simpatizando isso, que é o pior. Então, aí a gente percebe que, mesmo no universo do politicamente correto, essas questões estão pulsando aí. Então, será que o politicamente correto está conseguindo modificar mesmo o comportamento das pessoas? Ou tem uma parcela que está sendo super irritada com isso? E aí vai criando essa panela de pressão que alguma hora explode. Né? E explode, por exemplo, na votação de personagens como ele. Né? E tomara que a gente não passe por isso no Brasil. Né? Então, mais um sustinho a gente vai tomar. Um sustinho a gente vai tomar. Isso eu tenho certeza também. Mas a questão a questão dos personagens é muito importante. Né? Então, se a gente vivesse num mundo que só tivesse personagens do bem, a gente precisa do antagonismo para a gente ter. Até o próprio personagem bom, para ele ter sentido, ele precisa de um personagem ruim, mau. Se não é o mal, ele não tem contraste, a gente não consegue entender o bem sem o mal. Assim como a gente não entende a noite sem saber o que é o dia. Então existe esse contraste. Só que aí às vezes tem essas questões aí que esse mal vem e parece que ele é a solução do momento. E como a Suelen bem coloca, é o anti-herói, que é aquele cara que fala e a gente não... E o anti-herói conseguidor, que vai e faz as coisas. Tá? Tem aquela frase clássica, né? Rouba, mas faz, né? Então tem... Mas não é bem por aí. Mas é o que o momento está seguindo. Então, acho que o mundo está... A humanidade, nesse momento, infelizmente, está clamando por um tipo de um perfil que é esse perfil estranho desses anti-heróis na política que estão pipocando pelo mundo todo. Ok, a gente está encerrando aqui. Eu agradeço muito a sua participação, Hertz, nesse programa. A gente está encerrando aqui esse segundo bloco do programa Mídia e Política. Voltamos para o terceiro e último bloco, discutindo hoje Donald Trump.
Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Mídia e Política. Hoje estamos conversando sobre o presidente norte-americano Donald Trump. Comigo aqui no estúdio para tratar desse tema, já estava comigo a publicitária Suelen Mota e agora com a gente se juntou aqui ao time no estúdio o Relações Públicas Pedro Pimentel, também aluno do mestrado em Comunicação da UFPR. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Tá. A gente estava comentando o quanto o Trump, durante a campanha, consegue, sendo polêmico, aumentar muito a sua exposição. As pessoas estão falando bem, estão falando mal, mas estão falando muito sobre o Trump. É uma campanha que gira muito em torno dele, né? Seja para quem o detesta, seja para quem o admira, mas gira muito em torno dele. Mas o Trump é uma figura que já era midiática antes de ser candidato a presidente. Isso contribui depois, o fato dele já ser uma figura conhecida, contribui depois para o seu sucesso como candidato a presidente da República? Sem dúvida nenhuma, Mário. O Donald Trump vem de uma família de empresários, então a família dele já trabalha com cassinos, com rede hoteleira. Desde sempre ele já está acostumado a estar sob os holofotes da mídia. Então, o que acontece? A partir do momento em que ele protagoniza o reality show O Aprendiz, ele é um realmente... reality show bem sucedido nos Estados Unidos. Um reality show totalmente bem sucedido, em que ele se coloca como um empresário de sucesso e um líder. E um chefe. E um chefe, com certeza, com poder de demitir, com poder de admitir funcionários. Então, tudo isso ele transfere não apenas para a questão de um homem de negócio, mas ele transfere para a questão do ser o político. Ser um político fora daquele establishment político, um político tradicional. Esse não é o perfil do Donald Trump. Ele vem como um homem de negócios e um homem que vai fazer diferente, trazendo à tona, como a gente conversou nos últimos blocos, trazendo à tona anseios de uma população que, de certa forma, estava esquecida pela política que vinha sendo feita. E que já demonstrou como empresário que ele é capaz de fazer. Ele mobiliza essa imagem, né? Ele é um sujeito competente. O que ele diz, ele consegue, porque ele conseguiu para a vida dele. E vai conseguir para o povo americano, portanto. Essa é a ideia que ele tenta transmitir. Apesar dos problemas que ele vem tendo de governabilidade desde que ele assumiu o cargo como presidente dos Estados Unidos, talvez ele tenha caído numa real, se é que eu posso assim dizer, de que as coisas não são tão simples. Perceber que ser presidente é diferente de ser empresário. Com certeza. Ser político não é ser empresário, e isso que ele vem enfrentando. Ele até trazia uma questão de acabar com o Obamacare, que é o programa de saúde implantado pelo Barack Obama, o antecessor dele. Ele não conseguiu cumprir a proposta dele de que era acabar com esse programa de saúde. E que era um dos pilares da campanha. E era um dos pilares da campanha dele. Além da questão do muro na fronteira com o México, o banimento de imigrantes, especialmente de países muçulmanos. Ele perdeu no judiciário, né? Ele, então, tanto no judiciário quanto no legislativo, ele não tem conseguido uma base para aprovar as promessas dele. E ele tem maioria no parlamento, né? Tem maioria no parlamento. Quer dizer, ele tem dificuldade de convencer o próprio partido. Com certeza. Ele já entra como uma figura controversa, né? E hoje, mesmo hoje, Trump tem uma rotina de ver muita televisão diariamente, ele vê televisão diariamente, tanto é que ele tuita sobre os programas de televisão. E ele governa via Twitter. Né? Ele manda recado e diz o que vai fazer através do Twitter pessoal dele. Isso, além de ser um candidato, antes de ser candidato midiático, um candidato midiático, significa que também é um presidente midiático como nunca a gente viu, pelo menos nos Estados Unidos? Eu acredito que ele seja um perfil diferente. O Barack Obama já foi um presidente muito midiático, mas naquela questão mais soft, um presidente mesmo muito mais tranquilo, mais relaxado, trazendo fatos da família dele, com a esposa, ele dançando, contando piada. E o Donald Trump entra como presidente midiático num outro nível, um nível um pouco mais incisivo, um nível um pouco mais homem de negócios, pronto para fazer o que for necessário. Mas sempre com a mão no seu Twitter e no Twitter pessoal. Com certeza. O que é muito curioso, porque ele não usa, aparentemente, ele mesmo o Twitter, ele não deixou a assessoria tomar conta da sua rede social, pelo menos não integralmente.
Desculpa interromper, eu só queria pegar o gancho do que você está comentando, Mário, porque na verdade isso também é uma característica muito marcante do cenário de comunicação política que a gente tem hoje em dia, ou seja, essa personalização da política, onde a gente vê cada vez mais os candidatos ou as figuras políticas, ou seja, de fora já do período eleitoral, depois que já foram eleitos, utilizando as redes sociais de uma forma muito naturalizada no seu dia a dia e na verdade isso é um grande instrumento para que as pessoas também se sintam mais, para que o candidato ele consiga mobilizar uma interação maior entre ele e o público. Acho que esse é o grande diferencial mas sempre da numa rede social. perspectiva muito individualista, né? Constrói muito a figura, a personalidade de forma... Exato, e essa também é uma das características que a gente está vivendo hoje em dia, não só no Brasil, mas acho que a nível mundial, acredito que a gente pode estender isso para o cenário político mundial, quando a gente fala de descolamento da figura do político em relação ao seu partido. Então, cada vez mais a gente vê esse tipo de personalização. Quer dizer, cada vez é menor a importância do partido e mais da figura pessoal do candidato. Ou seja, o candidato ele se afirma muito mais falando da vida pessoal dele do que trazendo a ideologia partidária, do que falando das propostas. Então, esse apelo voltado mais para a figura pessoal é que, na verdade, acaba dando essa sensação mais intimista entre as pessoas que estão lendo aquele conteúdo e aquele candidato. E isso a gente vê como uma coisa bem marcante hoje em dia nas campanhas ao redor do mundo inteiro. Quer dizer, uma tendência de cada vez mais o mundo político profissionalizar redes sociais, profissionalizar o Twitter, profissionalizar o perfil no Facebook e usar como um instrumento, o perfil pessoal como um instrumento do personagem público. Com certeza. Inclusive o Donald Trump, é uma curiosidade sobre o Twitter dele, o Twitter pessoal, em que existem 2 sistemas operacionais postando para ele. Então, por vezes, um Android está postando e, por vezes, um iOS, um iPhone está postando. E o Donald Trump, por costume, utiliza o Android. E são posts, coincidentemente ou não, que são muito mais agressivos, de ataque. Dá para saber quando é ele e quando é a assessoria. Exatamente. E os posts vindos de um iPhone colocam links, colocam fotos, agradecimentos, hashtags. Então você percebe uma tentativa de profissionalização das mídias sociais, de amenizar um pouco a imagem incisiva do Donald Trump. Mas quer dizer, o cara que cuida do Twitter do Donald Trump, além do próprio Donald Trump, tem um trabalho grande para desfazer a imagem contundente que ele constrói quando ele mesmo twitta. Com certeza. Então, ele tem um assessor que está tentando suavizar as ações do assessorado. Eu acredito que sim. Inclusive, vem até mesmo com relação às relações não muito amigáveis que ele tem com a mídia. Tudo que falam dele falando bem, a mídia é uma mídia aceitável, a imprensa especialmente. Se falam mal dele, é uma imprensa produtora de fake news, que não quer o bem dos americanos. E aí, nisso tudo, Donald Trump utiliza o Twitter como uma plataforma para se colocar sob os holofotes e o pessoal que produz a mídia dele, que tenta suavizar essa imagem dele, utiliza tudo isso para mudar um pouco da imagem do Donald Trump. Por conta dessa imagem, a imprensa efetivamente apostava muito mais na Hillary e não o cobre de maneira positiva. Se não houvesse redes, se não houvesse Twitter, Facebook e outras redes, Trump não seria presidente da República? Essa é uma questão muito difícil de afirmar. A gente tem hoje... Se ele depender só da cobertura da mídia tradicional, as chances dele seriam bastante reduzidas. Com certeza. A gente tem uma corporação, a News Corp, que o proprietário é um amigo pessoal do Donald Trump. Então, tudo que vem dessa corporação, Fox News, Wall Street Journal, isso tudo, de certa forma, vem a favor do Donald Trump e as outras redes vêm contra ele. Então, nos Estados Unidos, a gente tem uma imprensa relativamente livre, e que se sente à vontade para criticar publicamente um político sem medo de perseguição, apesar do que o Donald Trump tem investido contra, né? Contra a imprensa. Mas você não respondeu ainda assim. Você acha que as chances de um político como ele, sem redes, seriam muito restritas? Sueli, o que você acha? Eu não sei se seria tão restritas assim. Isso... Claro, minha opinião é mais pautada no faturamento que ele tem, ou seja, já foi divulgado o patrimônio dele, que não é um patrimônio modesto, né? Ele tem um patrimônio bastante considerável
e ele também já assumiu que ele mesmo já financiou campanhas dele, ele já usou o dinheiro pessoal dele para fazer financiamento de campanha. Então, para uma pessoa que tem disponível o patrimônio que ele tem, mesmo que ele não tivesse as redes sociais, eu acredito que ele encontraria algum outro meio de designar esse patrimônio dele, de financiar a campanha, ele conseguiria, talvez não ter o alcance do tamanho que ele acabou tendo em relação, por causa da mídia, por causa das redes sociais, mas eu acredito que ele conseguiria potencializar, sim, bastante a visibilidade dele e trazer também alguns tipos de debates e algumas polêmicas, mas acho que não do tamanho da repercussão que a mídia acaba tendo, porque a mídia global, ela obviamente vai difundir muito mais conteúdos de uma forma muito mais rápida, mas, enfim, para mim, por ele ser uma pessoa que tem um alto poder aquisitivo, ele conseguiria achar alguma forma, pelo menos, de ter também um alcance significativo para a campanha dele. Tá ok, eu agradeço a participação de vocês. Sueli, muito obrigado por ter vindo. Obrigada novamente. Pedro, muito obrigado pela sua participação. Obrigado. A gente está encerrando aqui esse programa Mídia e Política. Hoje conversamos sobre o fenômeno Donald Trump, o 45º presidente norte-americano, presidente extremamente polêmico, que já era midiático, mobilizou muito a cobertura através de afirmações polêmicas durante a campanha presidencial e continua sendo hoje um presidente muito midiático. Comigo, além do Pedro e da Suelen, também esteve aqui com a gente o professor Hertz Wendel Camargo discutindo este tema. O Sobre a Mídia é uma produção da UFPR TV em parceria com o Departamento de Comunicação Social da UFPR. Você pode falar com a gente pelo Facebook, facebook.com/UFPR-TV oficial. Mande sugestões, dicas, faça comentários, críticas. Eu sou Mário Message Júnior, jornalista e professor da UFPR, e toda semana espero você aqui, toda semana, discutindo mídia e política, e espero te ver aqui também na semana que vem. Até lá e muito obrigado pela sua audiência.